Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Discutimos anteriormente adição, subtração e multiplicação de polinômios. Vamos agora nos deter na divisão de polinômios. Sejam p de x e h de x, dois polinômios quaisquer, com o grau de h menor do que o grau de p, e ainda que h de x não é o polinômio identicamente nulo. Dividir p de x por h de x significa então encontrar dois polinômios, q de x e r de x, satisfazendo as seguintes condições. O polinômio p de x é escrito como h de x vezes q de x mais r de x, e o grau do polinômio r de x é menor do que o grau do polinômio h de x, ou ainda r de x é o polinômio identicamente nulo. Isso define a divisão de dois polinômios. Mas como vamos de fato dividir polinômios? Vamos relembrar como é realizada a divisão inteira, ou ainda o método da chave. Tomemos 437 e façamos a divisão por 7. Em primeiro lugar, consideramos os dois primeiros dígitos desse número, 43, e verificamos que o quociente de 43 por 7 é 6, de modo que 6 vezes 7 é 42, e 43 menos 42 é igual a 1. Como 1 não é divisível por 7, tomamos o dígito das unidades, constituindo o número 17. 17 agora, ao ser dividido por 7, tem quociente 2, e lembrando que 2 vezes 7 é 14, 17 menos 14 é 3. Assim, na divisão de 437 por 7, verificamos que o quociente é 62 e o resto é 3. De maneira que podemos escrever que 437 é 7 vezes 62 mais 3. E de maneira similar, vamos fazer a divisão de polinômios. Apenas como nomenclatura, relembramos que p de x é chamado de dividendo, o polinômio h de x é o divisor, q de x é o quociente e r de x é o resto, de maneira que p de x é igual a h de x vezes q de x mais r de x. Tomemos os polinômios x² menos 5x menos 6 e o polinômio x menos 6. O polinômio dividendo tem grau 2 e o divisor tem grau 1, portanto, tal divisão é possível. Tome agora que x² dividido por x é x. Assim, vamos multiplicar o divisor x menos 6 por x para obter x² menos 6x. E façamos agora a subtração dos dois primeiros termos do polinômio dividendo, x² menos 5x menos x² menos 6x. Os termos quadráticos se cancelam, de maneira que menos 5x mais 6x resulta em x. O resto dessa primeira etapa da divisão tem grau 1, enquanto que o polinômio divisor tem grau 1. Assim, vamos multiplicar o divisor por 1 para obter 1 vezes x, 1 vezes menos 6, menos 6, de maneira que x menos 6 menos x menos 6 resulta em 0. Logo, o polinômio x² menos 5x menos 6 é múltiplo do polinômio x menos 6, pois o resto da divisão é igual a 0. E podemos escrever que x² menos 5x menos 6 é dado pelo produto x menos 6 por x menos 1 mais 0. Considere agora os polinômios x² mais x² menos 7x² mais 9x menos 1 e o polinômio x² mais 3x menos 2. Mais uma vez, notamos que tal divisão é possível, pois o dividendo tem grau 4 e o divisor tem grau 2. Lembrando que x² dividido por x² é também x², vamos multiplicar o divisor por x², obtendo o polinômio x² mais 3x³ menos 2x². Faremos agora a subtração de x² menos x², resultando 0, x³ menos 3x³ resultando em menos 2x², e menos 7x² mais 2x² resultando em menos 5x². Consideramos agora o termo em x desse polinômio dividendo. E assim, nós teremos o polinômio menos 2x³ menos 5x² mais 9x menos 1. Se lembrarmos que menos 2x³ dividido por x² resulta em menos 2x, vamos multiplicar agora o divisor por menos 2x, de modo que teremos menos 2x³ menos 6x² mais 4x, e fazendo a subtração, encontramos que menos 2x³ mais 2x³ igual a 0, menos 5x² mais 6x² resulta em x², 9x menos 4x resulta em mais 5x. E assim, vamos formar um novo polinômio, x² mais 5x menos 1,
e faremos a divisão do mesmo por x² mais 3x menos 2. Se lembrarmos que x² dividido por x² é igual a 1, vamos multiplicar o divisor por 1 e ter o polinômio x² mais 3x menos 2, e após subtrairmos esses polinômios, encontramos que x² menos x² é 0, 5x menos 3x, 2x, e menos 1 mais 2, mais 1. E assim a divisão se encerra, pois o grau do resto é menor do que o grau do divisor. E podemos então escrever que x² mais x² menos 7x² mais 9x menos 1 é dado pelo produto entre x² mais 3x menos 2, que multiplica x² menos 2x mais 1, mais o resto dessa divisão, o polinômio 2x mais 1. Um dispositivo prático para efetuar tais divisões envolve um polinômio de grau qualquer e um polinômio de grau 1. Esse dispositivo, chamado de dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, permite dividir qualquer polinômio por polinômios do tipo x menos a. Assim, consideremos um polinômio p de x de grau n e o polinômio divisor h de x igual a x menos a. Nesse dispositivo prático, temos uma tabela na qual, na primeira coluna, colocamos a raiz do polinômio h de x, no caso igual a, enquanto que na segunda coluna dessa primeira linha, colocamos os coeficientes desse polinômio p de x, começando em an-1, etc., até a2, a1 e a0. Na segunda linha, na segunda coluna desse dispositivo prático, repetimos o termo an do polinômio original px. E agora vamos multiplicar an por a e somar an menos 1. O resultado dessa operação será o termo seguinte desta segunda coluna. Esse processo se repetirá para os demais termos desta coluna até chegarmos em a0. Os elementos assim obtidos serão os coeficientes tanto do polinômio quociente como do resto da divisão desses dois polinômios. Por exemplo, como dividiremos o polinômio p de x, 2x² menos 7x² mais 2x mais 1 pelo polinômio h de x igual a x menos 4? Em primeiro lugar, construímos o dispositivo prático. O polinômio divisor, h de x, tem raiz igual a 4. Os coeficientes do polinômio p de x são 2, menos 7, 2 e 1, respectivamente, nas ordens das potências. Já o primeiro elemento da segunda coluna é exatamente o termo 2, ou o coeficiente do termo em x² do polinômio p de x. Vamos multiplicar tal elemento, 2, pela raiz de h de x, 4, e somar a menos 7, de maneira que nós temos 2 vezes 4, menos 7, ou 8 menos 7, esse novo elemento é igual a 1. Repetimos o processo agora para o elemento igual a 1. Multiplicamos 1 pela raiz de h de x, 4, e somamos ao coeficiente 2. Ou seja, 1 vezes 4 mais 2, 4 mais 2, esse novo elemento é 6. Finalmente, repetimos o processo para o coeficiente 6. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. E assim, escrevemos que o polinômio dado 2x² menos 7x² mais 2x mais 1 é o polinômio x menos 4, que multiplica o polinômio 2x² mais x mais 6 mais 25. Lembramos que o polinômio p de x tem grau 3, o polinômio divisor tem grau 1, assim o polinômio quociente de fato tem grau 2 e o resto da divisão é um polinômio de grau 0, ou simplesmente o número real, nesse caso igual a 25. Alguns resultados importantes sobre a divisão de polinômios. O resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é igual ao valor numérico de p de a. Relembremos que da divisão p de x pode ser escrito como x menos a, que multiplica q de x, mais r de x. Avaliando-se tal expressão em x igual a, temos que p de a é igual a menos a, que multiplica q de a, mais r de a. Com a menos a é igual a 0, o termo 0 que multiplica q de a, não importa qual seja o polinômio quociente q de x, é igual a 0. Assim, o resto da divisão desse polinômio p de x por x menos a é igual ao valor numérico de p em a. Como consequência do teorema do resto, temos o chamado teorema de D'Alembert. Se x igual a a é raiz do polinômio p de x, então esse polinômio p de x é divisível por x menos a. E a demonstração é exatamente idêntica à do teorema do resto. Por exemplo, vamos mostrar que o polinômio p de x, x² menos x² menos 2x mais 3, não é divisível por x mais 2. Vamos fazê-lo de duas maneiras. Primeiro, aplicando o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini.
Nesse caso, após desenvolvermos o mesmo, encontramos que o resto dessa divisão é igual a menos 5. E podemos escrever o polinômio x² menos x² menos 2x mais 3 como o produto entre o polinômio x mais 2 e o polinômio x² menos 3x mais 4 mais o resto, que é menos 5. Como esse resto é diferente de zero, isso mostra que o polinômio p de x não é divisível por x mais 2. Agora, aplicando-se o teorema de D'Alembert, temos simplesmente que avaliar o polinômio p de x em x igual a menos 2, raiz do polinômio divisor h de x. Assim, em menos 2, esse polinômio p de x tem o valor numérico menos 2² menos menos 2², menos 2 que multiplica menos 2, mais 3. Ou ainda, que esse polinômio p de x em x igual a menos 2 é igual a menos 5. O teorema do resto, esse valor numérico de p de x em x igual a menos 2 é igual ao resto, e como o resto é diferente de zero, tal polinômio não é de fato divisível por x mais 2. Um outro exemplo, considere o polinômio p de x igual a 2x³ mais 5x² menos a vezes x mais 2, e nós queremos determinar o valor do parâmetro a de modo que este polinômio seja divisível por x menos 2. Como desejamos que tal polinômio p de x seja divisível por x menos 2, o resto dessa divisão deve ser igual a zero. Pelo teorema do resto, se calcularmos o valor numérico do polinômio p em x igual a 2, teremos o resto dessa divisão e como ele deve ser divisível pelo polinômio x menos 2, tal resto deve ser igual a zero. Assim, temos que o polinômio p de 2 avaliado em x igual a 2 é 2 que multiplica 3² mais 5 vezes 2² menos a vezes 2 mais 2, isso deve ser igual a zero. Ou ainda que 2 vezes a deve ser igual a 38, de onde chegamos à conclusão de que a deve ser igual a 19. Um outro resultado importante é o seguinte: se c é uma raiz de um polinômio p de x de grau n maior do que zero, então x menos c é um fator de p de x. Uma consequência imediata desse teorema é o seguinte fato: o polinômio p de x, se for divisível por x menos a, e também for divisível por x menos b, com a diferente de b, ele será divisível pelo produto x menos a, que multiplica x menos b. Assim, por exemplo, vamos determinar os valores de a e b para que o polinômio p de x, dado por x² mais ax² mais b vezes x mais 20, seja divisível por x mais 1, que multiplica x menos 4. Isso implica que o polinômio p de x deve ser divisível por x mais 1. Portanto, o polinômio p avaliado em x igual a menos 1 deve ser igual a zero. Isso nos leva à condição de que menos 1² mais a que multiplica menos 1² mais b que multiplica menos 1 mais 20 é igual a zero, que resulta na equação a menos b é igual a menos 19. Da mesma forma, p de x deve ser divisível por x menos 4. Logo, o polinômio p avaliado em x igual a 4 deve ser igual a zero, ou ainda 4² mais a que multiplica 4² mais b vezes 4 mais 20 é igual a zero, e portanto 4a mais b é igual a menos 21. Temos então o sistema de equações envolvendo as incógnitas a e b, dado por a menos b igual a menos 19 e 4a mais b igual a menos 21, de maneira que a, que é a solução desse sistema linear, é igual a menos 8 e b deve ser igual a 11. Assim, se a for igual a menos 8 e b for igual a 11, o polinômio p de x será divisível por x mais 1 vezes x menos 4. E com isso encerramos esse tópico de divisão de polinômios. Tais resultados serão utilizados na pesquisa de raízes de funções polinomiais e na resolução de equações polinomiais, temas dos nossos próximos encontros. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.